Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos aos estudos, né, na Divina Vontade, as meditações do Livro do Céu. E nós vamos meditar o trecho do volume 12, o trecho do dia 2 de abril de 1917. As penas da privação de Jesus são penas divinas. Estava me lamentando com meu sempre amável Jesus de suas habituais privações e lhe dizia: meu amor, que morte contínua! Cada privação tua é uma morte que sinto, mas morte tão cruel e impiedosa que enquanto faz sentir os efeitos da morte, não faz morrer. Eu não entendo como a bondade de seu coração pode resistir em me ver sofrer tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. E o bendito Jesus veio por pouco tempo e me apertando ao seu coração me disse: minha filha, abraça-te ao meu coração e toma a vida.
Sabe que a pena mais satisfatória, mais agradável, mais potente, que mais me iguala e pode me enfrentar é a pena de minha privação, porque é pena divina. Você deve saber que as almas estão tão unidas comigo que formam muitos elos unidos juntos em minha humanidade. E à medida que as almas se perdem, rompem esses elos. E eu sinto por isso uma dor como se arrancasse um membro do outro. Agora, quem pode me unir? Estes anéis? Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? As penas de minha privação, porque é divina. Minha pena pela perda das almas é divina. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Uau, né? Minha filha, te custa muito a minha privação? Então, se te custa, não tem inútil uma pena de tanto custo, né? Se custa, então não tenha como inútil, hein? Aproveita, porque essa amargura sua aí vale a pena. Talvez a única que vale. Assim como eu te faço o dom dela, então eu tô te dando como dom. Ela não a tenhas para ti, né? Porque você ficar reclamando não vai valer de nada, ó. Mas fala voar no meio dos combatentes e arranca as almas do meio das balas, encerra-as em mim, e como fechadura e selo põe a tua pena, e depois a tua pena faz girar por todo o mundo para fazê-la pescar almas, uau, e conduzi-las novamente a todas em mim. À medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de nova união. Ô, gente, bateu, né, com o tema de hoje, esse trecho. Eu fiquei encantada, né? Falei, Jesus, o que nós vamos fazer agora, né? Então, o Senhor tem as meditações, que eu também tenho que meditar meu trecho, né? E olha pra você ver, bateu, né, com o tema. Jesus é demais, né? É o cerquinho da divina vontade. Então, vamos responder, né? Respondendo, olha, que a pena da privação é divina. Que a Luísa, no tema, tá chateada com a privação. Muito chateada com a privação, reclamando a privação, né? E aí Jesus fala que se ela ficar descontente, ele vai reconhecer ela, não ele, né? E que ela não vai estar dando contentamento para ele. E aí ele vai contar da privação, explicando sobre o sofrimento dele na cruz, para ela entender que a mesma privação que ele sofreu, que Jesus sofreu também, porque ela está na mesma condição dele na terra, redentor, né? E na mesma condição que ele também sofreu privações por causa das criaturas, né? E ele se abandonou na vontade de Deus e suportou tudo. Então ele está dizendo para ela que ela está na mesma situação. E aí ele está contando que essa pena é divina. Olha só, a Luísa está lamentando com Jesus, suas habituais privações. Aí está falando, deixa eu fechar a porta aqui, tá chovendo. Aí, ó, a Luísa está lamentando com Jesus sobre a privação, né? Dessas habituais privação, porque é uma coisa que vai levar a vida dela toda. Que ela vê Jesus, ela tem essa experiência sensível, né? Muito poderosa de amor, de felicidade, né? Porque ela está com Jesus, sensivelmente também. E depois ele tira isso também dela, se esconde dela. Ele tá dentro dela, mas ela não sente, ela sente como se não tivesse. Ela sente aquela atração muito poderosa quando ele vem. Muitas vezes tem essas experiências de ir até o céu. O falar de Jesus, ela fala, né? Como é maravilhoso falar de Jesus, como é maravilhoso o olhar de Jesus. Nós já entendemos só de nos olhar. Então ela tem esse momento, mas também depois ela tem uma baita privação. Quer ficar sem isso, sem essa questão sensível. E ela sofre a perda disso, né? E sente essa dor, né? Ela sente isso sensivelmente também, essa perca, essa privação dela é forte, né?
mas é necessária, porque Jesus está ensinando para ela a viver também como nós vivemos, de fé, viver pela fé, não pelo sensível, que a vida na divina vontade, os frutos é pelo conhecimento, não tanto a questão sensível. O fruto não é você assim, mas eu tinha que sentir esse poder, né? Esse amor. Eu tinha que sentir sensivelmente essa presença de Jesus, né? Eu tinha que tocar com a minha mão, com os meus olhos, né? Ver, né? Tocar, sentir, né? E achar que isso que é a vida na divina vontade. Jesus está mostrando para que isso não é a vida mesmo na divina vontade. É o conhecimento mesmo, é o entendimento, é viver nessa luz, é viver nessas meditações, nesse entendimento, nessa contemplação da verdade constante na sua vida. E ter uma vida de fé, né? E não é o sensível, era necessário ela passar por isso, mas não era a regra. Tipo assim, é dessa forma, não é assim. Com a gente também é a mesma coisa, a gente não tem essa coisa sensível. Mesmo igual Jesus fala assim, filha, quando vocês falam da vontade divina, vocês não têm ideia do que eu sinto, da felicidade que eu sinto, que é eu que estou falando em vocês, né? O que esse conhecimento gera, né? A graça que é esse conhecimento. E como que Jesus fica feliz e contente com a alma vivendo a divina vontade fazendo os atos. Mas mesmo assim, a gente não vê claramente, sensivelmente, o poder disso que a gente está falando. Sensivelmente não. Né? A gente sabe que é muito grande, mas a gente até fala assim, a gente não tem ideia de quanto que isso é maravilhoso. A gente fala e fica sem palavras, se sente até limitado para poder descrever, porque a palavra parece assim pobre, né? Para explicar algo tão grande. Mas ele se esconde nesse sentido também para nós. Ele não faz você se sentir assim todos os frutos sensivelmente, o que significa como ele vê cada ato na vontade divina. A extensão que tem isso. O amor que ele sente, que ele está depositando, ele não te deixa sentir tudo, senão você cairia dura. Não ia aguentar. E você precisa estar lúcida, viva, para prestar atenção nesses conhecimentos. Já pensou você ficar apaixonada vendo Jesus? Como que você vai dedicar? Como que você vai dar atenção para Jesus? Você ficar apaixonado olhando para Ele? Ele não quer isso. Ele não quer isso. Senão você vai ficar só admirada achando Ele lindo e não vai fazer nada. Não vai trabalhar, não vai desenvolver o que deseja, né? Vai ficar só parada olhando para Ele e achando Ele lindo. Não vai conseguir se mover, né? Então ele não te deixa sentir assim isso aqui quando você está aqui, não. Ele não te deixa sentir isso. Então, assim, os frutos da vontade divina na sua vida, que foi a luz que Jesus deu hoje para nós, no grupo, é que é um conhecimento, é viver desses conhecimentos, é o entendimento que você tem, que cada vez você vai reconhecendo isso, através do entendimento mesmo, do uso da inteligência, né? E você vai entendendo e você confia e você acredita nele fielmente, que é ele que faz tudo através de você, sem você sentir ele fazendo sensivelmente através de você, mas você sabe que ele no seu ato, que é ele que pensou em você, que é ele que falou em você, que é ele que agiu em você, que é ele que te move a fazer todas as coisas. Você não vê sensivelmente Jesus movendo em você. Você não vê e sente totalmente essa presença, assim, de uma forma sensível, porque senão a pessoa pensa assim, mas a vida na divina vontade, né? O sinal é isso. Se eu não sinto isso, quer dizer então que eu não estou na divina vontade. Então, se eu sentir a pequenez, a amargura, se eu não sentir nada, se eu não sentir vontade, então quer dizer que eu não estou na vontade de Deus, não. Não é pelo sentimento, é pelo conhecimento, é pela intenção que você tem. E você não precisa de algo, um clima, algo para te inspirar a fazer uma coisa. Você sabe que Jesus quer que você faça aquilo. Então você não precisa assim que ele sensivelmente fale para você fazer, que ele te coloque um clima, desperte em você um sentimento muito forte e uma euforia, uma alegria para você fazer. Então às vezes você não sente absolutamente nada, sente sempre que não fez foi nada, né? Você sempre está vendo o seu nada e ele te mantém assim também para te manter protegida de você mesmo, para você não pensar que é você que está fazendo alguma coisa. Então ele tem um zelo por essa santidade dentro de você e te mantém numa constância assim, para equilibrar as coisas e também para que você não fique se movendo só por sentimento, porque
Se você o ato puro é você mover sem precisar de sentimento, você mover pelo conhecimento, por você entender que aquilo é um bem, que aquilo é a vontade dele, você fazer só por amor a ele, sem precisar de ganhar um contentamento que te faça fazer o ato que ele deseja, sem você esperar, de certa forma, um fruto para você, né, de contentamento, de algum ganho, de algum benefício para você ir lá e fazer o que ele deseja, mas você se envolve só pelo amor mesmo, sabendo que é a vontade dele. E isso é um zelo que ele faz. E tô te ensinando para Luísa também. Não é porque eu pareço para você sensivelmente, quer dizer que isso que é a vida na divina vontade, não. Mesmo eu sendo Deus, eu também fiquei, senti também até a privação do meu pai, né? Mesmo eu sendo, ele guiava os meus passos a cada dia e eu me movia de acordo com a disposição da vontade divina, mesmo eu tendo onividência, onisciência, eu sendo Deus, mesmo assim as circunstâncias chegavam até mim, às vezes, nem é meu pai que falava assim comigo, né? Nem era eu usando a minha divindade, né? Às vezes ele ouvia esse falar e ele da vontade divina através do próprio Deus usava do discípulo dele. Jesus, vamos ficar nesse lugar, já tá tarde, aí tudo bem, entendeu? Então assim, é Deus que proporcionava as coisas e ele vivia numa contínua obediência e abandono, e ele sendo Deus se privou do céu, se privou da glória, né, de sendo rei lá na terra, todos, porque lá no céu, gente, todos sabem que Jesus entrou no céu e pisou, todo mundo sabe que é Jesus. Agora imagine, ele pisou na terra e ninguém sabia quem era, né? E tinha que falar que ele era. No céu basta ele aparecer, né? Basta ele existir, basta ele estar ali. Todo mundo reconhece ele, quem ele é e ama o que ele é. Na terra ele estava num lugar que todo mundo olhava ele como estranho, que não o reconhecia, que falou, só minha mãe reconhecia quem eu era. Ela era o meu consolo. Só a minha mãe reconhecia quem eu era. Mas quem? Aí Jesus fala, nem os apóstolos que andavam comigo, que viveu comigo, nem eles se reconheciam a minha divindade. Por isso que eles não eram tão felizes assim, por mais que eles estavam comigo, eles eram muito humanos, né? Mais humanos, né? Porque eles não reconheciam, não tinha essa revelação. Por mais que eu falasse, né? Por mais que eu falasse, era muita oposição, o ser humano distorcendo o que eu falava, a incorrespondência das criaturas, tudo isso. Então eu sentia todo esse peso da realidade, do lugar que ele estava, em que não era um céu como era o céu para ele lá, em que ele é realmente quem ele é, e ele tem total liberdade, e na terra ele não tinha, mesmo ele sendo Deus, por causa da liberdade de cada criatura e da dificuldade que ele tinha para falar os corações, porque as pessoas eram muito cabeçudas. Então, ele enfrentou as vontades humanas, e as vontades humanas são mimizentas, são problemáticas, né? Não deixa Deus fazer do jeito dele as coisas. É difícil lidar com o humano, muito difícil. É uma privação muito grande também, né? Porque deveria ser assim, todos se calar e ouvir ele, e não era o que acontecia na terra. No céu é assim, todo mundo presta atenção, todo mundo está envolvido na luz, mas na terra não foi o que ele encontrou. Então, ele também sofreu essa privação. Por isso que ele fala, essa privação não é uma pena que eu estou te dando, é divina. Olha lá, é porque ela fala assim, eu estou morrendo, Jesus. Ó, é uma morte contínua essa privação. É, parece que eu estou morrendo e vivendo. Aí que maldade, Jesus, porque você vê que eu estou morrendo, mas ao mesmo tempo não me deixa morrer. Então não dá descanso para essa privação porque eu não morro. E não acaba. E eu continuo viva e continuo sentindo que eu estou morrendo, mas eu estou viva, né? A fica na contínua morte e vida, morte e vida, morte e vida. Ah lá, cada privação é uma morte que eu sinto. Mas morte tão cruel e impiedosa que enquanto faz sentir os efeitos da morte, não faz só morrer, né? Então, eu fico pensando assim, a Luísa não entendia, custou aceitar, né? Que é divino isso, né? Que é o próprio Jesus que está fazendo isso, não é? Ai, é as criaturas que estão me causando isso, é eu mesma, por mim mesma, pela minha pessoa mesma, né? Que mereci receber essa pena. Não, essa pena ele está compartilhando a dele. Ele está compartilhando a própria pena da humanidade dele, que redimiu a humanidade, Jesus encarnado. Então ele está compartilhando a mesma pena dele. Então ele está igualando ela a ele, porque ele fala que a esposa precisa ser como o esposo, né? E a Nossa Senhora também sofreu isso, né?
Ela falou, não quero nada diferente do meu filho, né? Ela passou pelo mesmo. E ela também privada, porque ela sendo rainha. Ela também não nascendo na culpa, não merecendo os castigos da culpa. E mesmo assim, ela passou pelas mesmas privações, mesmo ela sendo rainha, né? Ficou no escondimento, ninguém conhecia ela direito. Ela falou, ó, só alguns me conheceram, porque recebeu essa revelação divina, e esses eram santos, e a maioria não reconhecia quem eu era, né? Não me tratava com tanta, né? Muito desprezo, muito desprezada também, né? Muito, né? E muito escondida também, por um mistério, por um propósito de Deus muito grande, né? Mas ela passou pelos mesmos sofrimentos, né? Então, então a Luísa também, né? Aí ele vai falar, ela vai falar assim, eu não entendo como a bondade do seu coração pode resistir em me ver sofrer. Só que quando ela fala isso, ela pensa que parece que não está sentindo nada em Jesus, né? É porque a dificuldade dela ver a ligação disso com Jesus. Ela é como se ela visse assim, um sofrimento que eu tenho que passar por você. Mas ela não estava conseguindo ver esse elo com Jesus, né? Que na verdade é o próprio Jesus que está fazendo isso. E ele também está se privando dela, porque imagina, ele tem uma alma que é louca por ele, que quer ele, e que ele também tem que dizer não para ela. Não, filha, agora é o céu não. Eu também tô doida com você, louquinha para ficar lá com você lá. No céu é nós, mas por enquanto não é. Ele também se priva da criatura, imagina. É o próprio amor dele chamando ele. Então, olha só, Jesus tem que dizer não. É como se ele tivesse que dizer assim. Jesus nela chamando. É tipo assim, ó. Jesus em Luísa chamando eu. Não. Agora não. Entendeu? E ele é irresistível. O humano não é. O humano, quando você descobre que é humano, você rapidinho larga a mão, né? Você não quer, né? Ele é sem graça. Mas nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do Jesus nela chamando ele mesmo, né? É o amor mesmo, né? É a alma chamando por Jesus. É a alma que foi feita para ser atraída por Jesus, para Jesus depositar nela. E a alma que foi feita para receber esse depósito de amor. E esse amor na alma chamar por Deus cada vez mais. Então, tipo assim, tá tudo certo. Não é errado sofrer a privação. Não tem maldade, não é um sofrimento humano, não é uma miséria dela. Não é, entende? Porque todas as almas deveriam chamar por Jesus, chamar por ele, querer voltar à ordem, querer ele. Então, nós estamos falando de uma pena em que é como se o próprio Jesus, né, tivesse que privar ele mesmo de se amar nela. Entendeu? Espero que tenha entendido. Acho que ficou claro, né? Então, eu não entendo como a bondade de seu coração pode resistir e me ver sofrer, mas ela não entende que para ele é difícil tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. Porque uma coisa é você falar para alguém de uma dor que a pessoa desconhece. Fala assim, você não entende como você me faz eu passar por isso, falando de tal. Você não entende o que isso está me causando, mas ela não está entendendo. Ele é especialista nesse assunto. Ele está falando com o próprio autor. Ele está falando com o próprio que sofreu essa dor. Ele está compartilhando para ela a pena mais poderosa que ele sofreu. Então, ele está dando um dom para ela. E ela vê como um prejuízo. Eu não entendo como a bondade do seu coração pode resistir em me ver sofrer tantas mortes contínuas e depois me fazer viver ainda. Para sofrer de novo. E o bendito Jesus veio por pouco tempo e me apertando o seu coração para ela entender. Filha, você até comeu o coração aí, não percebeu ainda. Você não está entendendo, estou te comunicando o fundo do meu coração, né? Olha só, minha filha, abraça-te ao meu coração e toma vida. Compreenda. Toma vida de mim. Saiba que a pena mais satisfatória, mais agradável, mais potente, que mais me iguala e pode me enfrentar. Isso aqui eu achei incrível falar isso. E pode me enfrentar, porque eu não posso te negar
Nada. Por isso que ele falou, pode me enfrentar. Porque eu não posso te negar nada, filha. O que que eu vou negar depois de alguém, né? Que aceita se privar. Porque não é de qualquer coisa que você está se privando. Não é de se eu querer. Não é de se eu querer, não. Não é de coisinhas, né? Não é de pessoas. Não é de coisas materiais. Não é disso. É a mesma pena que eu enfrentei. Que mais me iguala e pode me enfrentar. É a pena da minha privação, porque é pena divina. Então, isso é muito mais do que o estado de vítima dela, quando em alguns momentos ela sofreu as penas da crucificação. Mas essa pena aqui é a pena na divina vontade. Então, essa pena que eu entendi não tem a ver com santidade humana. É a pena da divina vontade, que querida. É a pena da divina vontade querida, que é rejeitada nos corações. Então, ela está sofrendo a pena da divina vontade querida, que é a pena que é justamente o que Jesus falou dos vazios, que era para ele encher de amor as almas, e as almas se enchem do seu querer humano. E tem a pena que a divina vontade enfrenta nas criaturas. Então, ela está sofrendo a pena das penas, que qualquer pena que ela sofria de receber a coroa de espinhos, de sofrer uma chaga, ser crucificada, humilhações, contrariedades, pessoas falando mal dela, tudo isso não se compara a essa pena. Não se compara a essa pena. Então é muito maior. Você deve saber que as almas, aí ele vai explicar isso. Que pena é essa? Aí vai explicar sobre o que é essa pena. Porque vai falar assim, você deve saber que as almas estão tão unidas comigo, porque nós fomos enxertados nele, tá? Nós somos corpo místico de Jesus. Formam muitos elos unidos juntos. Unido, a gente está junto com Jesus. A gente faz parte dele. Ou seja, o ser humano não é uma coisa mais separada de Deus, não. Quando a gente fala que o ser humano fica separado de Deus, é ele, na sua liberdade, fazendo a sua vontade própria. Mas não é que ele está separado de verdade. Ele fica numa situação de roubar de Deus. Tipo assim. E fica como membro doente no corpo de Jesus. Entendeu? Mas está no corpo. Então não está separado. Mas está separado porque deveriam estar unidos, né? Vivendo a mesma vida. Ele recebendo vida de Jesus. Não ia querendo vida própria. Mas fica como membro doente. Mas estão lá. Então, formam elos unidos juntos em minha humanidade. Todos enxertados em Jesus. E à medida que as almas se perdem, tá vendo? Doentes, rompem esses elos. Ou seja, elas não querem união com Cristo, elas querem se unir com suas paixões, com seus pecados, com a sua busca do próprio prazer. Elas querem se unir ao mundo, à carne, ao demônio. Entendeu? Mas elas não pertencem a ele, ao mundo, à carne, ao demônio. Elas querem essa união, mas elas deveriam estar unidas à cabeça, que é o Cristo. Então, à medida que as almas se perdem e rompem esses elos, elas mesmas rompem. Não é Jesus. Elas, com suas vontades humanas, se desligam, se desconectam. Não quero, eu quero estar no corpo de, estou no corpo de Cristo, mas eu quero me desligar, não quero receber comunicação com Ele, estar em comunicação com a cabeça. Eu quero, como se meu braço quisesse romper a comunicação com a minha cabeça, e o meu braço quisesse ser um órgão separado, por vontade própria, quisesse se separar, desconectar. Então, imagina se rompesse a circulação do sangue, né? Imagina só esse braço, o braço com a bactéria. O que que acontece? Vai ficando apodrecendo. Imagina o braço apodrecendo no seu corpo. Porque ele não está recebendo mais vida, não quer receber do coração, da cabeça, né? Não quer comunicação, ele quer vida própria. É como membros infectados, é como um câncer no corpo de Cristo. É a melhor explicação. Câncer, né?
À medida que as almas se perdem, rompem esses elos. E eu sinto, porque a cabeça é sensível a tudo, então ela sente. Ele sente com a sua inteligência, né, com tudo. Ele sente. Eu sinto, não é brincadeira. Eu não tô fazendo, Luísa, uma comparação para você, não. Tô fazendo faz de conta que as almas são uma coisa no meu corpo, não. É isso. Elas são minhas. Eles foram enxertadas em mim. Eu vi toda a vida delas, passou tudo por mim. Eu sei dos seus desejos, eu sei dos seus pensamentos, toda a vida delas passa por mim, porque é eu que mantenho. Eu é que mantenho a vida delas, mas elas não atribuem a mim. Então, o sentimento das pessoas, os desejos, os pensamentos, os atos, a vida da pessoa toda, a morte, até a morte dela, tudo ele viveu. Tudo ele viu na nossa vida. Tudo passou por ele, tudo foi transformado nele. Tudo. Ele deu remédios, ajudas, graças, fez atos opostos, então tá tudo nele. Esses conhecimentos são os méritos dele, conhecimento do que ele fez. Que era para as almas pegar e receber vida. Então elas entenderem, nossa, Jesus fez isso por mim, então eu não devo reclamar. Porque através desse sofrimento é graça para isso, para isso, para isso. Então ela recebe vida. Ela passa a ver aquela situação da vida dela, então ela não está mais como morta. A partir do momento que ela obedece e age conforme o que ela aprendeu de Jesus. Então ela recebe, está tendo vida, porque ela está recebendo essa circulação desse sangue, ela está recebendo esse entendimento do que Jesus fez por ela e começa a agradecer, começa a louvar e para de reclamar disso, para de reclamar daquilo, e começa a ver luz nisso, 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 nisso. É o que o conhecimento faz em nós. Nós adquirimos, nós somos regenerados, purificados através do conhecimento, né? Então, é uma transformação que acontece. Isso, aquele membro de um membro atrofiado, doente, passa a começar a ter vida, que é o estado de graça e mais ainda, né? A união da vontade é mais ainda, né? Enfim. Então, à medida que as almas rompem esses elos, eu sinto por isso uma dor como se arrancasse o membro do outro. Ele sente esse rompimento. E aí é que tá. A pessoa não sente a dor do pecado dela como Jesus sente. Ela não sente a dor sensivelmente mesmo do que ela fazer um ato oposto à vontade de Deus. Mas ele sabe, ele sente. Você vê que ele mesmo priva de permitir isso o ser humano sentir, porque o ser humano não aguentaria o próprio peso se ele sentisse 100%. Então, imagina por que Jesus suou sangue no horto. Cada rompimento desses, e não é só um rompimento uma vez, é cada sentimento oposto, cada pensamento oposto, cada ato oposto, cada ideia oposta, cada vez que o ser humano quer existir, eu é que sei, eu é que existo, ele vai sentindo essa dor. Então quando você vê isso, você fala, não. Então essa é a pena da privação. É porque Deus nele mesmo é feliz. Na sua vontade divina mesmo, ele é feliz. Mas tem um elemento do ato primário, que é quando Deus criou nós seres humanos. Que ele depositou em nós, ele nos fez um oco para ele depositar. Ele é a nossa vida, ele fica privado de poder nos encher dele mesmo, quando a alma não quer ser enchida dele mesmo, quer ser cheia de si mesmo. Por quê? Porque tem o elemento da correspondência da criatura, que nós somos feitos para receber o amor de Deus e amar ele de volta. Então a criatura não ama ele de volta. E ele sente essa privação da criatura não querer amar Deus de volta, rejeitar o seu Criador. E não querer deixar ele amar ela também. Porque quer dar vida para ela e ela não quer, ela quer se encher de outras coisas. É ele que tá lá na vida dela, dando amor para ela, cuidando dela, ajudando ela, protegendo ela, guardando ela, livrando ela de tanta coisa, né? É ele que tá, né? E tudo que ela vive hoje, todas as graças e os próprios sofrimentos dela, tudo é graça que Jesus deu, tudo é fruto da redenção. Então ela tá cheia dessa vida, mas ela não atribui a Deus nada, ela não reconhece que é Deus, ela não reconhece, ela reclama. Então imagina a dor.
Não é brincadeira. Jesus, ele satisfez a Deus por cada rompimento desse nosso dado. Ele satisfez a Deus, entendeu? Ele satisfez a Deus, né? Satisfez a Deus por isso. Mas as almas têm que tomar consciência disso. Elas, elas têm que reconhecer o que ele fez. Porque o voltar à ordem é a criatura reconhecer isso. Não é a criatura ficar ignorante. Tá bom, se eu te aceito, não interessa o que o senhor fez por mim. Não estou interessada na explicação. Só me interessa que tá tudo bem, beleza. Não é assim. Então a Luísa precisava girar em tudo isso para reconhecer tudo isso. E também para ela fazer esses giros, ela já pensou se ela ficasse privada de Jesus? Como que eu ia dar atenção para tanto giro que ela tem que fazer, tanta coisa, né? Tanta compreensão. E ela precisava, uma criatura humana redimida, também sofrer nela o que nós deveríamos reconhecer. Nossa, Senhor, eu quero você. Por todas as vezes que eu não quis você, agora eu quero você. Então, imagina toda vez que a Luísa sofre a privação e deseja Jesus, pensa em Jesus, recorda dele, usa sua inteligência e memória para lembrar da palavra dele, para meditar a palavra dele, para lembrar dele, né? Sente a falta, a saudade, chama por ele. Isso ela está fazendo para reparar todas as criaturas que deveriam fazer o mesmo, querer ele, entendeu? Então, é muito forte. Agora, quem pode me unir esses anéis? Olha lá, ele está usando dela para continuar isso. Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? Quem pode soldar de novo, gente? Olha isso. É como se ela se colocasse naquela, ela fosse a solda, né? A vida dela fosse a solda que Jesus usasse, né? Quem pode soldar de novo para fazer desaparecer a ruptura? O sacrifício dela é usado como uma solda, né? Olha isso. Quem poderá... Então, olha o que Deus está criando através dela. Olha o que Ele está criando, repetindo essa pena na vida dela. Olha o que Ele está criando com isso. Olha o que Ele está continuando. Está continuando a humanidade dele. Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? Olha, quem poderá fazê-los entrar de novo em mim? Então, quando ela quer se unir a ele, não, deixa eu lembrar do que ele falou, deixa eu pensar nele, não deixa eu esperar por ele. Ou seja, o desejo sempre dela estar com ele. Esse desejo é muito importante, né? Quem poderá fazê-los entrar de novo em mim para dar-lhes vida? As penas de minha privação, só as penas da privação podem, porque é divina. Só a pena divina pode reparar o divino. Só se repara o divino no divino, com o próprio divino. Entende que o antídoto da dor é a própria dor? É o antídoto da dor? Então, o antídoto da dor é a própria dor. O antídoto dessa pena é a própria pena. Minha pena pela perda das almas é divina. Minha pena pela perda das almas é divina. É uma pena divina. Porque elas são minhas. Imagina, devem voltar para mim, não voltam. A pena da alma que não me vê. Olha, a pena da alma que não me vê. Ele está falando sensível. A pena da alma que não me vê, não me sente, é divina. Uau! E como as duas são penas divinas, podem beijar-se. Tá vendo? Ela ficar sem ver Jesus, sem senti-lo, é divino. É Deus que está fazendo isso. É Deus que está permitindo isso. Olha isso. É muito grande isso. Muito grande isso. E como as duas são penas divinas, podem beijar-se, unir-se, fazer-se frente, né? Porque são iguais, a mesma, não é uma dor diferente, né? A Luísa chorando por algo
dela nada a ver e Jesus, né, querendo outra coisa. É a mesma pena, ele sente repetir, duplicar, né? Pode beijar, se unir, se fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Então, do mesmo modo que o sofrimento de Jesus era remédio, né, para curar aquelas almas que causavam o tal sofrimento de Jesus. Então, o sofrimento em Jesus, do sofrimento causado pela criatura, era o próprio remédio para curar a mesma pena da criatura. Entendeu? É muito incrível. É muito incrível, mas realmente tem todo sentido. Todo sentido, né? Então, Jesus foi traído, foi negado. E ele sentiu a dor nele, da negação, da traição. Então, ele sendo Deus, e ele passando por isso, reparou a própria dor e ofensa. Então, é muito grande isso. É muito grande isso. Então, por isso que Jesus estava falando, que até a pena, né, que ele estava falando da reparação aos sacerdotes, né, que a pena que os próprios sacerdotes causam nele, os sofrimentos que é gerado, que eles sofrem por causa dos sacerdotes, o próprio sofrimento repara eles. E também se você sente essa dor, porque ele compartilha com você. Aí, você sente o peso quando Jesus fala com você da dor dele. Por causa disso e disso, minha filha, eu sofro por causa disso e disso e disso nas almas. Aí você sente aquela dor, né? Tá? Só de você reconhecer isso. Não é porque você tem que realmente sentir numa coisa assim sensivelmente, não, só se ele te permitir mesmo, né? Mas se ele não te permitir sentir, mas você reconhece, nossa, Jesus, que horror que o senhor está falando. Meu Deus. E a dor que você sente se colocar no lugar dele, isso no seu entendimento, você entender isso, já é reparatório. Porque você está fazendo o que o outro deveria fazer, pensar nisso também. Então, é muito grande isso. É conhecimento das penas de Jesus. Se você conhecer tudo o que ele fala, ouvir tudo o que ele fala, todo o desabafo que ele trouxer, e isso passar por você se torna reparatório pelos outros. Por quê? Porque você vai estar triste pelo que ele está falando. Ou seja, você tá na mesma sintonia com ele. Não é diferente. Não é, por exemplo, assim, uma coisa humana. Jesus está, sei lá, desabafando os sofrimentos por causa do sacrilégio, né? Tá falando da Eucaristia. Aí tá desabafando sobre o sacrilégio. Você fica, é por isso que eu não gosto disso. E começa a pensar em você. Por isso que eu não gosto da missa no tal lugar com o fulano de tal e fica pensando no que você. Aí tá totalmente diferente. Você foi totalmente. Agora você só presta atenção no que ele tá trazendo de informação. Pelo entendimento, pelo conhecimento. Nossa, Jesus, é verdade, o senhor tá falando. Aí você fica meditando, pensando no que ele tá falando. Quando você vê uma situação, você vai lembrar do que ele fala. Então, ele vai ver e não vai reconhecer você, vai reconhecer ele, né? Ele vai ver a própria pena dele. Entendeu? É pelo conhecimento. E como as duas são penas divinas, podem beijar, se unir-se e fazer-se frente e ter tal poder de tomar as almas desvinculadas e uni-las em minha humanidade. Tá, Luísa tinha que ver a privação dessa forma, nessa compreensão. Não é sentir sensivelmente, é conhecimento. Ela entendendo, a privação é por causa disso, então acabou. E ela entendendo isso, aí sim. Minha filha, te custa muito minha privação? Então, se te custa, pensa no que ela agora significa, no valor dela. Porque vai custar mais ainda quando você entender o valor, né? Não tenha inútil uma pena de tanto custo, então, né? Assim como eu te faço dom dela, ou seja, quando Jesus fala eu te faço dom dela, é que Jesus está dando esse conhecimento. Quando Jesus te dá o conhecimento de algo, ele está te dando o dom daquilo.
Então, quando Jesus te faz conhecer uma pena dele, um sofrimento dele, está te dando aquilo como dom. Então, você não pode desprezar, não fazer pouco disso. Senão torna inútil. Porque aí depois você vai desligar e vai para os seus pensamentos, para suas penas? Não. Aí, quando tiver uma situação parecida, você vai lembrar do que Jesus falou. Você vai lembrar da pena, do que ele falou sobre aquilo. Entendeu? É o que ele falou sobre aquilo que isso significa para ele. O que o divino fala dessa realidade que eu estou contemplando? O que no livro do céu Jesus fala dessa realidade? Você lembra de tudo que ele te falou, né? Então você vai estar unido a ele. Assim como eu te faço o dom dela, não a tenhas para ti, né? Porque você ficar só usando disso para amargura e ficar me lembrando disso, não tem sua utilidade. Mas ao contrário, aproveita, né? Porque é uma graça que eu estou te dando. É um presente. Assim como eu te faço o dom dela, não a tenhas para ti, mas, lá, olha, use ela para o propósito dela. Veja o fruto, veja o fruto, veja o propósito. A gente tem que ver as coisas pelo propósito da coisa. Não se é boa, se é ruim, se é difícil, se é pesado, se é leve, mas a gente só tem que olhar para o propósito daquilo que Jesus está nos mostrando. O propósito das coisas é o importante. Entende? Se ela não vê o propósito daquilo, se ela não reconhecer que aquilo é divino e não vê o propósito com esse entendimento, pelo entendimento que ela está recebendo, pela luz e vê a luz naquilo, ela não entende o propósito. Ela fica só na casca. Mas está doendo, está ruim. Não, não interessa. É claro que é ruim. Quem disse que é bom? Uai, é cruz. É difícil. Mas não é isso. Isso não vou tirar proveito nenhum. Se eu ver as coisas assim, eu tenho que ver pelo fruto. É o que Jesus fazia na cruz. Eu não olhava se era prego, se era martelo, se era espada, né? Se com o material que ia usar para me bater. Eu olhava para o propósito, para o fruto. E o fruto, nesse caso, não é o sensível. O fruto daqui, o fruto gerado dessa privação é um conhecimento. Ela vê pelo conhecimento o que isso significa. E ficar feliz e em paz pelo conhecimento. Então, você não precisa de sentimento. Pode ainda estar doendo, mas você sabe o valor daquilo. Então, isso te deixa em paz. E isso te faz amar a vontade de Deus. E aí dá o ópio para Ele. O conhecimento. Assim como eu te faço o dom dela. Não a tenhas para ti. Mas aproveita, Luísa. Luísa, você acha que eu fiquei com a minha privação para mim? Você acha que eu não aproveitei, não? Cada cusparada, cada indiferença, cada dificuldade, eu me aproveitei, eu tomei como dom. Ele falou isso, Jesus falou assim, que na terra, tudo que o homem não gosta, eu peguei. Ele falou, eu tomei as ignominias, eu tomei as injustiças, eu tomei as humilhações, eu tomei tudo como dom. Eu tomei tudo como minhas irmãs, ele falou. Tomei tudo como irmãs e as aproveitei. E a gente vê isso na vida íntima de nosso Senhor, o quanto ele aproveitou, o quanto ele usou disso, o quanto ele pegou. Sabe o que é você gastar? Sabe assim, é como a moeda, que quando você entende o valor daquela moeda, mas eu vou gastar, isso é muito bem gastado, até evaporar, se for preciso, mas eu vou gastar até o último centavo que eu tiver aqui. Então, veja como um depósito, né, que foi colocado um investimento. Filha, eu te fiz esse investimento, então aproveita, viva isso. Pega isso, extrai o suco da videira, extraia o máximo até não sobrar nada. Então use essa privação, porque se você ficar sofrendo e só reclamando, você tá perdendo tempo. E eu tô bem, porque eu não perco tempo, eu não gosto de perder tempo. Entendeu? Então eu só tô te dando esse conhecimento e fazendo você passar por isso, é para você viver isso. É para você aproveitar. É o que eu fazia, eu não perdia tempo. Então eu usava das circunstâncias controversas ao meu favor. Então, por favor, filha, vamos usar ao nosso favor essa privação, senão não adianta. Então a mesma coisa é com a gente. Usar o nosso favor, né? Mas não nosso, né? Vocês entenderam. É o favor da divina vontade. A favor de Jesus. Minha filha, te custa muito minha privação? Se te custa, não tem inútil uma pena de tanto custo, assim como eu te faço dom dela.
Não a tenhas para ti. Você não vive para você, você vive para o universal. Você sou eu, e eu não vivi para mim. Eu vivi para doar, 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 doar. Então isso é para a gente doar. Isso são capitais divinos sendo dado para a gente investir, para a gente fazer frutificar. E como que vai fazer frutificar uma coisa dessa? Pelo conhecimento que nós temos do valor disso, porque Jesus não fala que as coisas que ele dá é como uma moeda, mas se a pessoa não entender o valor daquela moeda, ela não sabe aproveitar daquilo, e ela joga fora o tesouro. Então, não, filho, isso é tesouro, essa privação, mas se você ficar chorando, é a criancinha que pega o tesouro e não sabe como usar a moeda. Então, eu tô te dando o conhecimento dessa moeda. Então, não é o sentimento gerado pela moeda que eu te dei que vai valer alguma coisa assim. Simplesmente você entender que é difícil a privação. É você entender o propósito, o valor daquilo. É isso que vai mudar. Entendeu? Assim como eu te faço dom dela, não a tenhas para ti, mas fala voar no meio dos combatentes. Olha lá, faz ela voar no meio dos combatentes. E aí arranca as almas do meio das balas. As almas e amor. Almas e amor. Faz igual eu fiz. Eu usei ao meu favor as próprias coisas que eram para me prejudicar, serviram para as almas. Eu criei assim as coisas, né? As circunstâncias, eu era criativo. Usava delas para rezar ao Pai e para fazer grandes feitos de conquistas das almas. Em várias circunstâncias que eu usava, por exemplo, Jesus sofreu humilhação. Eu peço por todas as almas que vão enfrentar humilhações na vida delas, para que tenham forças e as graças necessárias vindas de mim, que aguentei firme essa humilhação, que através disso elas também recebam para aguentar as humilhações e que as próprias humilhações se tornem meios de fazê-las parecer comigo, ou seja, para elas não perder nada daquilo. Olha o que Jesus fez. É claro que a gente não tem essa capacidade, mas é Ele em nós, né? Assim como eu te faço o dom dela, não a tenhas para ti, mas fala voar no meio dos combatentes e arranca as almas do meio das balas e encerras em mim. É o que ele fazia, ele religava a gente em Deus. Todas as situações difíceis da humanidade, ele ligava, toda hora ele ia fazendo ligação. E quando você pegasse botõezinhos, ligava de novo no divino. Ligava de novo no divino. Então, o homem desligou do divino e por isso agiu assim. Ele ia lá e na vida dele ligava de novo. Só que como se ele ligasse nele, Jesus fosse tipo a companhia telefônica, né? A central, né? Que liga a gente ao Pai. Aí Jesus aí estava todo mundo desplugado. Aí ele pegava os conector de novo e ligava nele. Aí pegava um pensamento do homem e ligava e plugava nele para estar ligado ao Pai. Ele é a rede, ele é o roteador. Aí ligava nele, plugava nele, plugava isso nele. Essa realidade nele, essa realidade nele. Ele ia fazendo várias religações. E ele continua na sua vida, através da sua vida, das coisas que a divina vontade proporcionar na sua vida, vai usar de você para fazer essas religações de novo. Através das coisas que você viver. Uma situação, por exemplo, você toma água e agradece, porque você reconhece que a água vem de Deus. Você reconhece aquela água como um dom que Deus está te dando, e Deus está te amando através daquela água que está te fornecendo. Então você sabe, não é sensível, você não tem que sentir uma euforia quando beber água. Você tem conhecimento de quem está te dando aquela água. E que Deus quer que você tome aquela água e hidrate o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e que esse ato na vontade de Deus. Então, esse conhecimento, quanto mais conhecimento, mais valor tem o ato. É igual a moeda. Quanto mais conhecimento, mais valor tem a moeda. Para você, você vai aproveitar mais. Então, você toma nessa consciência, você está fazendo por todas as criaturas, como se todas estivessem nesse momento agradecendo também, ou seja, sendo religadas de novo. Aí Jesus tem outros centrais, que é ele mesmo, é a habitação dele, que ele vem, sedes espalhada para fazer religações do humano no divino, tá? É incrível. E como fechadura e selo, põe a tua pena, tá vendo? Põe a tua pena aqui, usa direito. E depois a tua pena faz girar em todo mundo para fazê-la pescar almas. A pena dela faz pescar almas, gente. Que isso? Gente, depois a tua pena faz girar em todo mundo
para fazê-la pescar a alma, gente. Isso aqui é o divino nas almas. É o ato. É Deus que vai usar aquele ato que é próprio Ele fazendo em você. E Ele que leva, é Ele que trabalha nas almas, é Ele que convence, é o Espírito Santo, é o trabalho divino em cada um. Faz a sua parte, tá? E conduzi-las novamente a todas em mim. E à medida que sentes as penas das minhas privações, assim irás pondo o selo de nova união. Jesus, que trecho poderoso, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, filho. Jesus, eu confio em vós.